Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Sou João Vitor Verubleski, estudante de Psicologia, e hoje vamos falar um pouco a respeito de uma temática solicitada por um dos nossos usuários do canal. Então uma pessoa deixou nos comentários de um dos últimos vídeos postados solicitando para falar a respeito da remuneração do psicanalista. Então vamos falar um pouco a respeito de qual é essa relação da psicanálise com a forma de pagamento, que é uma relação bastante interessante e importante para a própria terapia. Todo tratamento psicoterapêutico, seja realizado por abordagem psicanalítica ou por outro viés, ele vai receber um pagamento, obviamente, é um trabalho realizado, assim como qualquer outro trabalho, ele demanda uma remuneração do profissional. Porém, dentro da psicanálise, há algo para além disso, então há algo a mais do que o simples pagamento de um serviço. Dentro da psicanálise, a forma de pagamento e a questão de se pagar pela sessão terapêutica, ele também é um processo terapêutico e também diz a respeito do paciente. Como isso? Então, já desde a época inicial da psicanálise, desde Freud, ele já nos alertava que a forma como alguém se relaciona com o dinheiro diz muito a respeito dela. Por quê? Porque a nossa vida ela é permeada pelo dinheiro. O dinheiro ele é uma coisa, um objeto simbólico que está permeando todas as nossas relações de interesse. Então, você, para se alimentar, em geral, na nossa cultura, na nossa sociedade, para se alimentar você usa dinheiro, para transportar-se através de transporte público ou até mesmo através do transporte privado, você tem um gasto financeiro que é representado pelo dinheiro. Então, o dinheiro, no sentido de papel moeda mesmo, ele tem uma presença muito intensa na nossa vida e ele permeia a grande maioria das nossas relações. Então, a grande maioria das relações que nós temos, elas são permeadas pelo dinheiro. Relações comerciais que acontecem diariamente. Então, se você pegar desde o início do teu dia até o final, você for fazendo as contas de em quantos momentos você se deparou com a relação com o dinheiro, você vai ver que são inúmeros momentos, assim, onde você teve que pagar por algo, ou que você recebeu por algo. E a forma como você se relaciona com o dinheiro, ela fala muito a seu respeito. E aí vai depender tudo de um contexto, obviamente, então não é apenas a forma como você se relaciona com o dinheiro, mas isso dentro da sua visão de vida, dentro da forma como você vive e se relaciona com as situações da sua vida. Porém, em muitas situações do tratamento psicoterapêutico, da psicanálise, nós vemos algumas questões relacionadas com o dinheiro que são bastante marcantes. Então, existem situações, por exemplo, onde um paciente frequenta a análise psicanalítica durante muito tempo, ele não tem problema nenhum com pagar esse valor, se sabe que, aqui utilizando um exemplo apenas, se sabe que esse sujeito ganha muito bem, então aí tira seus 5, 6 mil por mês, do qual não é um grande rombo no salário pagar por 2 sessões mensais ou 4 sessões mensais aí de R$200. Então não é assim uma coisa significativa para ele no sentido de ser um grande prejuízo. Às vezes até salários maiores que as pessoas recebem. E aí, do nada, um belo dia, esse paciente chega e diz que não tem mais condição de pagar pela sessão. Mas ele não teve nenhuma mudança na sua vida, ou seja, ele continua ganhando o mesmo valor, ele continua tendo os mesmos gastos. E aí entra aquela questão, por que até agora ele podia pagar e agora do nada ele não pode mais pagar? Será que isso é realmente uma questão financeira ou isso é uma resistência dele porque agora chegou em um conteúdo que realmente é pesado para ele trabalhar e ele está se utilizando de defesas de algum modo para se afastar disso e não ter que trabalhar com esse conteúdo? Então, muitas vezes, as questões financeiras elas entram como um modo de resistência do sujeito. Ou então, por exemplo, acontece do sujeito tá frequentando a terapia
durante um bom tempo, não vê problemas de estar estendendo a terapia por um longo tempo, às vezes o processo terapêutico pode ser demorado mesmo, e aí o terapeuta, devido também às mudanças financeiras, devido a todo a questão mesmo que permeia o mercado financeiro, lembremos que a terapia também é um serviço e, portanto, o terapeuta tem que receber por isso, o terapeuta faz um acréscimo no valor. Então a sessão custava aí, ao longo de um ano, custou R$200, o terapeuta fala para o paciente, olha, a partir do mês que vem, então eu vou estar cobrando 250, por exemplo, pela terapia, devido a tudo ter subido de preço, eu também faço o meu preço do trabalho que eu realizo. E aí o paciente, muitas vezes que é um paciente que ganha super bem, não, mas não pode, como assim você vai subir? Não pode, tem que ser o mesmo valor. Se é um paciente que ganha, por exemplo, 1.000, 2.000 por mês, a gente entende que 250 é um rombo. Num salário de R$1.000, 250 por sessão é um rombo gigantesco. Então se explica um espanto, se explica essa recusa. Agora, se é uma pessoa que ganha 20.000 por mês, dizer que R$50 a mais por sessão vai fazer uma grande diferença no orçamento dela, tem coisa a mais aí. Então essa relação que a pessoa tem com o pagamento é muito importante para a psicanálise. Outro aspecto do pagamento do paciente que é importante para a psicanálise é a implicação. Então entende-se, e aqui é uma coisa que eu pessoalmente já constatei na minha vida em outros sentidos, não no sentido terapêutico, mas em outros sentidos, na minha relação mesmo com as pessoas, eu pude perceber que quando você fornece uma coisa a um valor baixo ou de graça para a pessoa, isso não é valorizado. As pessoas, elas tendem a desvalorizar muito. A gente vê isso em várias situações. Quando você não cobra pelo que você faz, a pessoa não está cobrando, então não tem valor, tanto faz, tanto fez. Quando você cobra, a pessoa valoriza muito mais aquilo. E isso dentro da psicanálise tem um sentido. Então, quando o sujeito ele tem que pagar pela sessão, isso traz uma implicação dele. Ele está deixando algo de si na terapia. Então, além dele estar trabalhando com todo o conteúdo, além disso, ele está deixando algo de si para trás. Essa perda, esse luto pelo dinheiro que ele está deixando na terapia, também é terapêutico, também faz parte do processo. Tanto é, e aqui não é porque falam isso porque o psicanalista quer cobrar mais caro. Não, tanto é que no atendimento de criança, por exemplo, como a criança não vai te pagar em dinheiro, e se o pai ou a mãe dela pagar não faz diferença, porque isso para ela não tem uma relação direta, o psicanalista geralmente, como que ele cobra da criança pela sessão terapêutica? Ele pede para a criança trazer um desenho. Então ele pede, na próxima sessão você me traz um desenho de tal coisa, ou você faz um desenho do que você quiser para deixar comigo. Esse é o pagamento que você vai me fazer pela sessão. Ou então, em alguns casos, ele pede, aí depende muito do contexto da criança, ele sabendo o contexto no qual a criança está inserida, ele pede, na próxima sessão você me traz uma pedrinha de tal tipo, uma pedrinha de tal tamanho, você vai procurar no teu terreno, na tua casa, uma pedrinha de tal tipo para me trazer na próxima sessão como pagamento pela sessão. Então, o terapeuta, quando trabalha com crianças que não há essa relação direta com o dinheiro, ele encontra outros meios para ter uma relação de pagamento, porque essa implicação do pagamento é terapêutica e é importante. E ela diz também muito a respeito, como eu já mencionei, diz muito a respeito do sujeito. Então é mais isso no sentido mesmo da implicação com a terapia, no sentido de a nossa relação com o dinheiro, como ela permeia boa parte do nosso dia, ela também diz muito a nosso respeito. Espero que quem solicitou o vídeo goste e até um próximo.